1994. Mais um fim de semana na Fórmula 1, o começo do Grande Prêmio da Itália. Um evento aguardado, mas que terminou com o mundo desejando que nunca tivesse acontecido. Na sexta-feira do Grande Prêmio de San Marino, Rubens Barrichello bate. Com o carro capotado, ele sai vivo. No sábado, Roland Ratzenberger não teve o mesmo fim. O austríaco colide na curva Villeneuve. Aos 33 anos, ele teve sua vida interrompida. Domingo, 1º de maio, Dia do Trabalhador no Brasil. O maior ídolo do país parte, e assim se fecha o pior final de semana da história da Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva se foi, deixando milhares de brasileiros e o mundo inteiro de luto. Quando bateu, eu já sabia que o Ayrton tinha falecido. Como eu acompanhava muito o Ayrton, quando batia o carro, a primeira coisa que ele fazia, ele já batia a mão no cinto e o cinto já disparava e ele saía do carro. Ali eu falei, não tá normal. Eu pensei, ele morreu, na hora. Demora para chegar o socorro, demora absurda para chegar o socorro. Senna está dentro do carro, mexe a cabeça. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Parece ter a consciência. No dia 1º de maio de 1994, o mundo se entristeceu com a perda de Ayrton Senna da Silva. Sua morte, no entanto, não foi o fim de sua memória. A história do piloto já foi contada por diversas pessoas, de diversas formas, em diferentes épocas. A ascensão de Senna a partir do kart foi acompanhada pela mídia sem descanso. Na Fórmula 1, teve sua técnica e coragem destacadas. As corridas que realizou, muitas vezes debaixo de chuva, são lembradas por sua maestria ao volante até hoje. O automobilismo na época do Senna foi uma época de ouro para o jornalismo, né? Porque o Senna se tornou um ídolo mundial, um piloto excelente de primeira linha, quase que um fenômeno, né? Quando aparecem esses fenômenos no esporte, eles atraem a atenção do mundo todo. Então, houve um interesse muito grande da mídia brasileira em estar acompanhando a carreira do Senna e todos os jornais investiram pesado nisso. Desde o início de sua carreira, ele cativou o Brasil e o mundo com suas habilidades na pista. A cada vitória, o país comemorava, e a cada derrota, ele encontrava forças para superar. As manhãs de domingo se tornaram motivo de expectativa e celebração. Nos dias seguintes à sua morte, ninguém parecia acreditar. E os que mais amavam o piloto depositavam flores e bilhetes na frente do IML de Bolonha, ainda na Itália. Já no Brasil, seu velejo foi do aeroporto de Congonhas até a Avenida 23 de Maio, até a Alesp. Seu cortejo foi visto pelo mundo todo, até ele ser enterrado no cemitério do Morumbi, com seu rival Alain Prost segurando o caixão ao lado de outros pilotos. Ninguém tirava os olhos das homenagens. Uma das homenagens mais tocantes foi quando a seleção brasileira, ao conquistar o Tetra de 94, ergueu um cartaz escrito: Senna, aceleramos juntos, o Tetra é nosso. A imagem foi exibida em todo o mundo. Essa comoção toda teve motivo. Ayrton Senna não era apenas um nome, ele era a representação do Brasil em carne e osso. Ele fazia parte da família de cada brasileiro, por mais distante que estivesse. Assim como os outros, ele começou no kart e foi engateando para se tornar um corredor de Fórmula 1. O brasileiro, filho de Milton e Neide, se tornaria campeão mundial. O esporte favorito do brasileiro é ganhar. Ou pelo menos participar, no caso da Fórmula 1. Pô, o cara marcou gerações que não viram ele. Isso resume o Senna. Ele correu por várias equipes, como Toleman, Lotus, McLaren e Williams. Em Mônaco, reinou com supremacia ao vencer várias vezes o icônico Grande Prêmio. Isso rendeu o apelido de Rei de Mônaco, e também em uma das vitórias o título de Grand Chelem, que é quando o piloto faz a pole position, marca a melhor volta e vence a prova liderando de ponta a ponta, ou seja, a corrida perfeita. That day, I suddenly realized that I was no longer driving it conscious. And I was in a different dimension for me. Tinha alguma coisa diferente no brilho, no olhar dele, entendeu? E desde a primeira vez que ele parou o carro e pegou a bandeira brasileira, isso mexeu muito com o povo brasileiro, que na época estava muito triste, muito, para baixo, por infinitas razões, né?
E ele trouxe um pouco de esperança, de alegria, só em pegar a bandeira do Brasil e a gente poder ver a bandeira brasileira tremulando ali no carro. Nossa, aquilo virou uma coisa assim certeira, né? Que todas as vitórias ele ia lá, pegava a bandeira e saía, e aquilo trazia uma alegria, uma emoção muito grande. Enquanto todos os continentes queriam saber quem era a seleção brasileira que dominava tudo, os jornais corriam atrás dele. E eu tive a oportunidade de cobrir para 2 veículos brasileiros, o Jornal do Brasil e a Agência Estado, ligada ao Estado de São Paulo, e cobri toda a temporada, todos os campeonatos entre 1989 e 1992. Cobri o Senna, acompanhar o Senna, não só o Senna, mas essencialmente o Senna, já que ele era o grande astro, vamos dizer assim. Foi uma experiência ótima, porque você se sentiu o tempo todo sintonizado com o público brasileiro que acompanhava isso. Foi um privilégio em todos os sentidos, porque ele era um super piloto. Então, você entrar em qualquer esporte já trabalhando para uma pessoa que todo mundo escuta, todo mundo responde, todo mundo vai ter trabalho. Quer dizer, ser assessor de imprensa de alguém com que ninguém quer entrevistar, de uma certa maneira é fácil ser assessora de imprensa do Ayrton Senna, porque não preciso correr atrás de gente para entrevistar, não preciso correr atrás de espaço na mídia. Então, mas foi um privilégio poder viajar, poder trabalhar com uma pessoa tão extraordinária, e aprendi demais, né? Com a fama, Senna viu surgirem novas oportunidades. A parceria com o Banco Nacional gerou itens de colecionador, como camisas, bonés e, é claro, o Seninha, que por gerações marcou a infância de muitos brasileiros. Ele, como esportista, ele tinha que ser o que mais ganhava, se beneficiava, e eu estou dizendo financeiramente e tudo. Assim que ele ganhou um campeonato, no próximo contrato ele já quis espaço para ele, então ele foi o primeiro piloto a exigir que tivesse no macacão dele espaço para ele colocar para patrocinadores dele. Aí lembra? Ele foi o primeiro piloto a ter o boné para ele. Ele foi o primeiro piloto que teve uma assessora de imprensa só dele. Ele teve um fotógrafo só dele. E aí vai. Ele percebeu que ele era um produto. Depois da morte de Senna, sua família seguiu com um projeto que ele sempre quis tirar do papel, o Instituto Ayrton Senna. Sua irmã Viviane tomou a frente e se tornou presidente, assim dando a oportunidade de vários jovens e crianças terem acesso à educação. Senna deixava de ser apenas sinônimo de piloto. Seu nome agora também significava futuro. Anualmente, a organização capacita 60 mil educadores, e seus programas beneficiam diretamente cerca de 2 milhões de alunos em mais de 1.300 municípios nas diversas regiões do Brasil. Em abril de 2023, a Lei 14.559 declarou o piloto Ayrton Senna da Silva como patrono do esporte brasileiro. A lei é destinada a pessoas que se destacam ou representam determinadas categorias e homenageia o grande desempenho no meio esportivo. Ele era um bom piloto, não era um piloto perfeito, ele também errou um monte de vezes. Não existe isso. Você não é que ser perfeccionista, você não é perfeito. Existe uma diferença. Você está querendo fazer o melhor. As pessoas sabem muito pouco dele para ele ser uma figura, um ícone pessoal. Entendeu? Quer dizer, uma coisa misturou na outra, obviamente começou a aparecer as caridades que ele apoiava, as coisas boas que ele fazia, e criou-se esse outro, né, lado dele. Meu objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito para aprender ainda, e melhorar como pessoa, sobretudo. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente, e eu tenho muito para aprender na minha vida e muito para dar àqueles que realmente participaram e participam da minha vida. Mesmo depois de 30 anos, falar de Senna é como contar uma história que nunca vai ter fim, pois ele nunca será esquecido. Na Fórmula 1, melhorias foram feitas nos carros e nas pistas, tornando o esporte mais seguro. Com o aprendizado do trágico final de semana em San Marino, a Federação Internacional de Automobilismo criou novas regras e modificou o modelo dos carros, criando o halo, um apoio para o capacete e mudanças que fariam o impacto ser cada vez mais seguro. E a velocidade na área do pit stop também mudou, mas o safety car foi o principal
para evitar que outros pilotos acabassem entrando no meio de outros acidentes. O macacão, luva e sapatos à prova de fogo também foram adotados, o que salvou a vida de Romain Grosjean, junto do halo e da chicane. E desde então, a Fórmula 1 só registrou mais uma morte, que foi a do monegasco Jules Bianchi, em 2014, no GP do Japão. O investimento de segurança na Fórmula 1 depois daquilo foi muito considerável. Na real, considerável, até um eufemismo, foi enorme depois daquilo, seja das adaptações que ocorreram na própria Fórmula 1 em 94, quanto no desenvolvimento dos outros carros, sempre pensando em segurança para evitar aquilo que aconteceu. Infelizmente, foi um ocorrido em 94 que definitivamente mudou a Fórmula 1 por completo em todos os sentidos, inclusive também na segurança. Mesmo tendo se passado tantos anos depois de sua morte, o piloto é ídolo de quem é idolatrado hoje em dia. Grandes nomes como os 7 vezes campeões Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Também o francês Pierre Gasly e o 4 vezes campeão Sebastian Vettel. No GP de San Marino, o ex-piloto Sebastian Vettel organizou uma passeata com todos os pilotos da formação atual para homenagear Senna e Roland. E as gerações futuras? Como ficam? Thierry ensinou seus filhos a amarem a categoria, e a Sabrina, filha dele, vê a admiração do pai pelo ídolo. Eu acho que não teve um momento na minha vida que eu descobri quem era o Ayrton Senna. Eu acho que eu meio que sabia da existência dele desde sempre. Não houve tanto um momento assim de, tipo, de meu pai, ou sei lá, eu olhar para o piloto e falar, quem é esse? Não, porque desde sempre meu pai, ele sempre falou do Ayrton. E eu sempre perguntava muito, ai, mas quem é o Ayrton, pai? Ai, ele morreu, não acredito. E foi como meu pai falou, os valores que ele passou do Ayrton para mim, fica pro resto da minha vida. Eu não cheguei a ver o Ayrton correr, né? Eu nasci 21 anos depois que ele já havia falecido. Mas é como se o amor do Ayrton pela Fórmula 1 prevalecesse até hoje. E foi maravilhoso. Meu pai, ele passou o amor por Fórmula 1, o amor pelo Ayrton Senna certinho. E são valores que eu levo para minha vida. E eu ensino meus filhos a mesma coisa, não desiste, porque o Ayrton não desistia e eu não desisto. Então, isso que o Ayrton ensinou para a nossa geração, e vocês estão vindo na nova geração, vocês têm um privilégio de aprender com o legado dele. O meu pai é o meu herói, e o herói dele é o Ayrton Senna. Então, o Ayrton Senna, querendo ou não, virou meu herói também. Eu acho que quando você fala de ícone brasileiro, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o Ayrton. Em um kart parecido com esse aqui, um pouco mais artesanal e menos moderno, que o número 12 Ayrton Senna começou a correr, e o Nicolas segue os passos do ídolo. De forma tímida e nervosa, Nicolas fala sobre o que mais gosta no Senna, enquanto usa as roupas do ídolo. Correr na chuva. Ele correr na chuva. Em Mônaco? Você gosta de correr na chuva? Você quer ser igual ele correr na chuva? Sim. Já a mãe dele fica muito orgulhosa pelo exemplo que o legado do Senna deixa para as gerações futuras. Então, Josi, você é mãe do Nicolas, né? A gente soube que esse boné aqui, gente, ele tem uma história. Como que é a história? Então, a mãe do padrinho dele ganhou do próprio Ayrton Senna. E deixou guardado, não ligou muito. E aí, esse ano, ela ia jogar fora, estava se mudando. Aí o padrinho, não, eu sei para quem eu vou dar. Aí os filhos dele olhou assim, nem sabia o que significava. Aí ele deu para ele, abriu a caixa. Aí ele já falou, nossa, do Ayrton Senna. Eu falei, o Ayrton Senna de verdade que me deu. E encostou. Aí ele tem o boné guardadinho já lá no quartinho dele. Quando meu filho começou com isso, gente, eu tô perdida, o que é isso? Mas eu comecei a pesquisar, vendo alguns vídeos e entender a força de vontade que ele tinha com essa carreira. E ele começou no tão novinho, ele começou com 7 anos. A responsabilidade que ele está tendo, o amadurecimento que ele teve, sabe? Por mais dele não ter conhecido o Ayrton Senna, mas ele vê alguns vídeos e eu vejo essa relação, assim, né? Eu fico muito feliz, porque o Ayrton Senna foi um grande homem, um grande piloto e um grande homem, assim, para o Brasil inteiro. Eu fico muito feliz por ter uma inspiração, assim, uma pessoa que foi tão boa pro país, poder estar passando isso para o meu filho hoje, nesses dias tão difíceis que a gente tem. Legado.
Essa palavra pode ser transmitida como aquilo que é passado de geração a geração. É a forma de transmitir ao mundo aquilo que você deixa nele. Há muitas histórias sobre Ayrton Senna. Cada uma revela diferentes partes da vida do campeão. Ídolo mundial, herói nacional, filho, irmão, companheiro. E juntos, seu nome deixa uma constelação que brilha no céu e inspira todos que olham para ele. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Velocidade não tem igual. E num grande torneio de karatê internacional de Fórmula 1, o nosso brasileiro foi convidado para participar na sua condição de campeão mundial, na nossa praça de esportes Interlagos, na nossa capital, São Paulo.